Obrigado pelo privilégio, obrigado por essa igreja, obrigado por essa oportunidade. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja se fazendo presente aqui, nos abençoando conforme a tua palavra. Pois tu és Rei, tu és Senhor e tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero louvar ao Senhor e engrandecer a Deus pelo grande privilégio. A gente vem aqui e a gente só agradece a Deus por tudo aquilo que Deus nos deu aqui, por tudo aquilo que Deus fez. E cada abraço, cada momento que a gente passa aqui, a gente celebra aquilo que a gente vai celebrar no céu uma vida toda, né? Ah, como vai ser bom. Meus irmãos, nenhum de nós pode faltar. Faça a tua parte. Jesus já fez a parte dele. A gente tem que ter uma eternidade junto, porque vai ser maravilhoso demais. Faz tua parte. E hoje, num momento especial, eu quero louvar o Senhor, quero agradecer a Deus pelo convite, agradecer ao pastorado da igreja, que cedeu também a oportunidade de estar trazendo a palavra. Porém, antes, quero uma palavra como superintendente regional, agradecer a esta igreja, a cada irmão, pela fidelidade, pelo trabalho, por aquilo que tem feito ao Senhor. Dizer que a gente está sonhando junto com os irmãos para que a construção saia logo. Algumas vezes me perguntam algumas coisas, falam assim, olha, está se trabalhando para pegar os documentos para que se possa realizar. Há poucos dias atrás tivemos um bom andamento, uma boa notícia, a unificação dos terrenos saiu, para a glória de Deus. E isso nos dá a oportunidade, então, de ir para outros passos que está sendo caminhado. O meu desejo é participar muito logo do lançamento da pedra fundamental, não sei se esse é o termo que a gente vai usar, mas o início das obras, né? A gente precisa celebrar isso, porque é sonho de muita gente dessa igreja há muitos anos, né, irmão Cites? Amém? De muitos anos. E a gente quer ver esse momento iniciando. E a gente tem trabalhado para isso. Deixa eu só fazer uma pergunta, e eu falo isso em todos os lugares, mas falo com muito amor. Você tem trabalhado para que isso aconteça? Você tem ofertado para isso? Porque quando começar, se tiver dinheiro, sai rapidinho, senão demora mais 10 anos. E essa é uma realidade nossa. E eu queria te convidar a você ser fiel também nos teus compromissos de ofertar para que isso possa acontecer. Amém? Amém foi meio fraco, vai demorar 10 anos se for só esses amém aí. Tá bom? Que Deus possa abençoar esses projetos. Meus irmãos, hoje eu venho participar de um momento especial e já quero agradecer publicamente a Emily, que me fez o convite de estar ordenando ela. E agora eu vou usar um pedacinho pessoal, tá? Vocês não fiquem bravos comigo, não. Mas eu só queria dizer, Emily, que para mim é um privilégio. Eu pude te batizar, pude te casar, meu filho ainda. E hoje você podia escolher também outras pessoas, mas me escolheu para te ordenar. E eu queria te dizer que isso para mim é muito especial, poder participar. Obrigado por esse privilégio. Bom, vamos falar um pouquinho de Bíblia? Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus? Juízes capítulo 6 é um texto que talvez eu já tenha pregado nessa igreja, talvez você tenha já me visto pregar, mas é um texto que fala muito sobre o servir. E eu tenho tirado daqui alguns ensinamentos e eu queria compartilhar com você sobre essas coisas. O texto começa dizendo: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. O que é o anjo do Senhor? A palavra anjo na Bíblia, ela é mensageiro, é aquele que representa o Senhor aonde está.
Então, inclusive, o pastor da igreja, ele é chamado de anjo do Senhor, porque ele é o mensageiro do Senhor, é aquele que representa o Senhor na igreja, que ele é dono. Quem é o dono dessa igreja? Quem é o dono dessa igreja? Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é Ele que é dono desta igreja. Mas Ele tem o seu mensageiro que Ele manda para cuidar. E aqui Ele mandou um anjo vindo do Senhor que se assentou debaixo do carvalho. E aí ele vai ver Gideão. Quem é Gideão? Gideão, como ele mesmo vai relatar, é um homem simplesinho, o mais pequenininho da casa dele, de uma tribo pequenininha. O que ele estava fazendo? O povo de Deus estava ali sendo atacado pelos inimigos. Alguma vez o povo de Deus não foi atacado pelo inimigo? Só quando o povo de Deus deixou de ser povo de Deus e se juntou com o inimigo. Se você não estiver sendo alvo do inimigo, se preocupe. Tá bom? Você sempre vai ser alvo. O inimigo não quer que aquele comecinho da minha mensagem aconteça. Que no dia da volta de Cristo você suba, receba o galardão e a gente passa um céu junto. Ele não quer isso. E ele vai lutar contra. E ele vai usar muitas armas. Ele vai tentar trazer desgostos, ele vai tentar trazer insatisfações, ele vai tentar trazer inimizades, ele vai tentar trazer um monte de coisa. Nesse caso aqui, ele trouxe guerra. Ele trouxe guerra. E o povo inimigo estava aqui, não apenas judiando do povo, assim, vocês entenderam o que estava acontecendo? Eles estavam sobre o domínio do inimigo e eles não podiam sequer plantar para poder comer. Que quando chegava a hora de colher, o inimigo vinha e colhia, e o que o inimigo não colhia, botava fogo e queimava, para que o povo passasse fome. E se fosse achado alguém colhendo, alguém fazendo assim, era pego e morto na hora. Então, o contexto dessa situação aqui é um contexto muito difícil. Você consegue imaginar o que é você não poder trabalhar para poder comer, porque senão o inimigo vem e te mata? E Gideão estava assim. E aí, aqui a gente aprende algumas estratégias quando a gente vai lutar contra o inimigo. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Esse texto aqui eu gosto muito, essa parte eu acho muito legal. Sabe o que é lagar? Lagar é o lugar onde se faz o vinho e o azeite. Não é onde se malha trigo. Lagar é o lugar aonde você vai trabalhar para extrair o suco dos frutos e não do trigo. O trigo não dá algo nesse sentido, não era isso que era utilizado. Mas ele estava lá por quê? Porque se ele fosse prego no lugar onde se malha o trigo, ele morria. Então ele vai para o lagar. Quem é que vai procurar alguém malhando trigo no lagar? Não faz sentido. E é isso que ele estava fazendo. Ele estava fazendo algo que não fazia sentido para o inimigo. Mas ele estava garantindo alimento para o povo de Deus, através do seu trabalho e estratégia. Aqui eu queria chamar a nossa atenção que na luta contra o inimigo conhece as nossas armas. O inimigo conhece as nossas questões. A gente precisa entender que a gente precisa sair fora da caixinha. Porque se a gente ficar exclusivamente tentando fazer a mesma coisa que o inimigo já conhece, todas as nossas armas, ele vai minar isso com mais facilidade.
nós não abrimos mão de princípios, meus irmãos. Presta atenção nisso. Princípios são inegociáveis, mas gosto é bem negociável. Eu acho que teve um pastor que passou por aqui alguma vez que ele dizia algo mais ou menos assim: e se eu não gosto de azul, eu não uso azul, mas eu não posso dizer que azul é pecado. Não sei se passou um pastor por aqui que falava isso. Parece que sim. Tenho vaga lembrança sobre isso. O texto aqui está dizendo para nós assim, olha, que nós precisamos usar estratégias diferentes. Meus irmãos, quando eu era adolescente, a gente malemar tinha um telefone. Quem tinha telefone era rico. E era um telefone preso numa tomada. Tinha um negócio lá que a gente girava e ele fazia... Aí você girava de novo. Ele voltava. Aí tinha um negócio que a gente fazia que assim parece um absurdo, mas tinha um zolerhão, que era assim que ele era chamado, e que você tinha que colocar uma ficha dentro dele, e aí você podia ligar para alguém que tinha esse aparelho em casa, e aí quando caía a ficha, ó, o termo vem daí, quando caía a ficha você podia falar. Hoje, todo mundo tem um celular. Você não pode pensar nesse mundo do mesmo jeito que você pensava há 30 anos atrás. 25, 20. Quando você pegava para representar um telefone, alguém fazia assim, ó, alô? Porque tinha um negócio assim, ó, que tinha um tubo de um lado, um tubo do outro, um negócio no meio, você segurava ele assim, você colocava assim. Hoje, quando você pede para uma criança representa o celular, ele faz assim, ó. Porque é assim que é, ó. Não tem mais aquele tubo, aqueles negócios. Só que isso não é só no telefone, meus irmãos. A gente precisa sair da caixinha. Sabe, hoje a gente não vai negociar princípios, mas gosto a gente vai. A gente vai usar estratégia diferente. Sim, a gente vai lutar contra o inimigo usando as armas que Deus coloca nas nossas mãos, que são diferentes. E aí a gente precisa se adaptar a isso. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, olha, você já usou o teu celular para evangelizar alguém essa semana? Quanto do teu celular você usou essa semana para tratar de outras coisas? E quanto você usou para mandar uma mensagem para alguém dizendo Jesus te ama? Eu lembro na pandemia que eu não podia fazer visita para os irmãos, mas a gente fez muitas ligações de vídeo usando esse celular e podia nos aconchegar mesmo estando longe. Isso seria impossível há 30 anos atrás, mas hoje isso é muito real. E aí a pergunta que a gente tem que fazer para a gente, será que a gente não está aproveitando direito o lagar, que não é lugar de malhar o trigo, mas que são ferramentas que Deus... Qual é o problema? Onde que diz na Bíblia que malhar trigo no lagar é pecado? Não tem. Aonde que diz que a gente não pode usar das tecnologias para falar de Jesus? Não tem. Esses dias participei do congresso global da promessa e eu achei muito legal uma frase que foi falado lá. Assim, se Paulo fosse hoje contemporâneo a nós, ele teria Instagram? Eu falei assim, eu não tenho dúvida, porque ele usava carta, que é o que tinha na época. O que tinha na época de tecnologia era a carta. E ele usava. Mas ele usava para quê? Para pregar o evangelho. Às vezes a gente usa para falar de política. Às vezes a gente usa para ficar brigando. E Jesus esperando lá, assim, quando é que você vai falar de mim? Mas não fala de mim no meio dessa bagunça que você está fazendo, não. Tira a bagunça fora e fala de mim. Põe a tua foto de família lá, é gostoso, porque as pessoas precisam ver que Cristo é alegria.
mas usa para aquilo que faz interesse. Ele estava trabalhando, saindo da caixinha para pregar o evangelho. O anjo chega então e fala. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Até a voz ficou mais aqui. O anjo falando tem que ser mais poderoso, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. Quando eu pego essa palavra aqui, qual é a visão que Deus tem de você? Qual é a visão que eu tenho de mim? Eu olho no espelho e eu vejo um rosto, mas eu não tenho visão. Porque esse rosto, ele muda o tempo todo. Eu quero saber, e o que Deus quer saber é o que está aqui, ó. Eu gosto de brincar com essa situação assim. Você consegue imaginar o que é uma guitarra na mão de um anjo? O que ele vai fazer de louvor? Então, quando uma pessoa vem aqui tocar a guitarra, Deus não está procurando o som que sai da guitarra, Deus está procurando o som que sai do coração. Porque o da guitarra ele já tem um anjo que toca. Mas isso em todas as coisas. É claro que o som do coração vai fazer com que aquele que toca a guitarra faça o melhor toque possível. Porque Deus merece o melhor. Então ele vai ensaiar bem, ele vai aprender bem, ele vai se dedicar bem. Mas ele vai fazer isso como fruto, como resultado do coração. Porque se for só do dedo, não atinge a Deus. Varão valoroso, ele está perguntando assim, qual que é a visão que Deus está tendo de você como crente, como cristão, como filho de Deus? Quando Deus olha para você, o que ele está vendo? E é interessante. Se Deus olhar para mim, com os filtros que eu olho, não vai achar nada de bom. Mas quando ele olha para mim com o filtro da cruz de Cristo, aí as coisas mudam. Aí a visão é diferente. A gente só é valoroso quando a gente é dependente do Senhor. Porque em nós mesmos nós não temos força. O texto, ele está dizendo assim, o mensageiro de Deus está mandando a mensagem, está dizendo, eu estou olhando para você e estou te chamando de varão valoroso. Tem muita gente que não entende, e Emily, isso é muito importante para você, agora nesse momento, e para todos aqueles que servem ao Senhor. Tem muita gente que não entende o que é uma ordenação. Pensa que é promoção. E aí, por isso, anseia tanto uma promoção. A palavra diácono, ela é traduzida no seu original como servo. E tem duas palavras que são traduzidas como servo no Novo Testamento, que é doulos e diácono. A palavra doulos se refere mais àquele que é escravo por alguma dívida ou por descendência. E a palavra diácono traz mais a ideia daquele que escolhe servir. Ele se torna servo por uma situação onde ele vai estar servindo os seus senhores. Todos nós precisamos ser diáconos. Nem todos seremos ordenados. Mas todos nós precisamos ser diáconos. Às vezes eu ouvi algumas frases que me deixou muito chateado, dizendo assim, olha, aquela pessoa tinha que ter sido ordenada. Aquela pessoa tinha que ter sido consagrada, a igreja errou. E eu falo assim, meu irmão, presta atenção. Se todo mundo for diácono, quem vai ser músico? Se todo mundo for diácono, quem vai ser o professor da escola bíblica? A Bíblia diz que ele deu dons diferentes para as pessoas. E nem todos foram chamados para ser diáconos. E isto não é um problema, não pense como uma promoção.
O trabalho diaconal, ele é um trabalho que ele tem um viés diferente. Mas ele não é nem um pouquinho menos importante do que aquele que, por exemplo, zela pela igreja. Sabe o que faz diferença? Novamente o coração. Agora, o diácono, ele é chamado porque ele tem uma função de cuidar e organizar de umas áreas específicas, e ele vai fazer isto. Agora, porque não foi consagrado não era bom? Não. Porque não foi ordenado não era bom? Não. É porque o chamado dele era para outras áreas. E louvado seja Deus por isso. Sirva com alegria. Sirva com alegria no chamado que Deus tem para você. Nem todos foram chamados para ser pastor. Você já pensou se eu tivesse aqui? Olha que benção. Só pastor aqui hoje. Não é bênção, meu irmão. Só é bênção porque, por exemplo, vocês vão lembrar disso, vocês já viram a Ayrton cantando. Não é o meu chamado. Fico em paz com isso. Mas ele chamou alguns para cantar. E assim em todas as áreas. Então, assim, quando o Senhor diz assim, o Senhor é contigo, varão valoroso, o Senhor está dizendo para você assim, olha, naquilo que você for fazer, seja bênção. Aí o texto continua. E aí Gideão, ele vai ter uma resposta para o anjo interessante. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Gideão abre o coração. Quando a gente está no momento de crise, é muito fácil a gente só ver problema e a gente esquece de ver as bênçãos. Quando a gente está num momento em que a gente está passando por um sofrimento, por uma perseguição espiritual, por uma questão de saúde, de emprego, de vida familiar, seja qual for o problema nessas questões, é muito fácil a gente olhar para a gente e dizer, Deus se esqueceu de mim. É mais fácil a gente olhar para Deus e dizer assim, ó, Deus está me abençoando quando Ele me dá um carro, quando Ele me faz passar numa faculdade, quando eu recebo um aumento de salário, quando faço o check-up e dá tudo perfeito. Ali eu falo assim, ó, Deus está comigo. Como se a ação de Deus fosse para a gente ter as coisas neste mundo aqui. A gente se esquece que Jesus se fez ser humano para que a gente tenha salvação. E aí eu quero lembrar de uma coisa que eu fiz muito mais do que eu queria. Inclusive fiz um domingo passado, que é um velório, que é um enterro. Fiz muitos, meus irmãos, mais do que gostaria. E eu nunca vi um caminhão de mudança em nenhum deles levando alguma coisa diferente. Eu nunca vi em nenhum desses velórios sendo colocado dinheiro dentro do caixão. Eu nunca vi. A única coisa que eu vi em todos esses casos era uma pessoa que tinha descansado, ou em Cristo ou sem Cristo. Foi as únicas coisas que eu vi até hoje. Alguns eu não sei, não estou ali para julgar. Alguns eu pude dizer, te encontro, né? No céu, no dia da volta de Cristo, também por aquilo que Deus deixou. Mas assim, ó, às vezes a gente luta tanto pelas coisas deste mundo que a gente se esquece o que realmente importa. E a única coisa que importa é se, ao final desta vida que Deus nos deu, se a gente vai para o céu ou não. Essa é a única coisa que importa.
Mas a gente só consegue ver Deus, muitas vezes, se eu estou trocando de carro por um carro melhor. Se Deus estiver vendo que eu estou fugindo do caminho, e Ele fala assim, olha, não vou permitir isso nesse momento. E aí a gente passa por um sofrimento, Deus se esqueceu de mim. A gente nem lembra de salvação, a gente só lembra do carro que perdeu. Olha o que Gideão está fazendo aqui, ele está falando para Deus isso. Se Deus estivesse comigo, eu não teria nenhum problema. E não é verdade. Paulo foi surrado até a morte, servindo ao Senhor. Eles só pararam de bater nele porque eles falaram assim, ele está morto. E ele estava servindo a Cristo. Ele foi acorrentado. Mas nada se compara ainda com o Cristo, que não cometeu nenhum pecado. E sofreu tudo que sofreu. Se servir a Cristo significar apenas ter coisas materiais nesse mundo, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho de Cristo é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a gente possa estar junto no céu. O texto, ele faz um questionamento, mas ele também tem um testemunho. E o testemunho é interessante, que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram. Deus fez milagre nessa igreja aqui já? Amém? Fez. Deus salvou gente nessa igreja aqui já? Amém? A gente lembra? Amém? Quem está aqui há 30 anos? É 30 anos que completamos? Esse ano é 29 que foi esse ano e o próximo é 30. Eu sempre me perco nessas contas. 31, aí ó. 32, 33, eu sei que eu estava aqui quando fez 25. Então, aí eu já somo o que eu somei, já chega pelo menos nos 30 ali. Né? Antes de mim tem muitas bênçãos, tem milagres extraordinários. Depois de mim tem milagres extraordinários. Antes de mim tem salvação, depois de mim tem salvação. Eu estou falando isso porque os de mim eu lembro alguns, aí eu compartilho. Mas vocês têm muita história. E será que Deus parou de fazer? Claro que não. Mas é mais fácil olhar para o passado do que olhar para o presente e para o futuro. Por que as pessoas não entenderam que Jesus era o Salvador? Porque Jesus era no tempo presente. Nós estamos 2000 anos depois, é tão fácil, né? O Espírito Santo vem e nos convence. Mas o Espírito Santo não convencia? Convencia. Só que eles não tinham entendimento. Deus tem feito maravilhas nessa igreja hoje? Tem, mas às vezes a gente não olha. Esses dias eu recebi um videozinho bem legal. O pastor tinha feito um recurso lá e aí mandaram para o pastor. É um desses TikTok da vida, tá? Só alguém que viu, achou interessante e me mandou. Não sei a fonte, tá bom? Mas sei que a pessoa estava reclamando lá, estava passando na rua assim, olha, eu não acredito como que o pastor pôde gastar um monte de dinheiro para comprar lá um painel de LED, né? Ou algo parecido desse, sendo que tem um monte de gente precisando de cesta básica. Aí ele continua andando um pouquinho e fala assim, não, o pastor comprou cesta básica. Aí eu falei, mas eu não acredito como que esse pastor gastou dinheiro com cesta básica e não comprou. Essa igreja precisa tanto de um painel de LED. Porque não interessava o que tinha sido feito. O importante é que precisava ser criticado. Muitas vezes a gente só critica. Um texto vem fazer a gente lembrar das maravilhas. Eu queria te convidar a você ver todas as bênçãos que Deus tem dado, todos os milagres que Ele tem realizado, todas as vidas que têm sido salvas. Olhemos para o passado com alegria. Lembremos que lá tivemos batalhas. Olhemos para trás e vemos que temos batalhas. E às vezes a gente se esquece também, né? A gente lembra de todos os nossos acertos, os erros a gente nem sempre lembra. O texto de Gideão faz a gente pensar nisso. Aí ele continua.
Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. O exército tem uma frase que diz assim: não se deixa um soldado para trás. Agora, você acha que um soldado faz isso e teu Deus vai te desamparar? Então você não conhece o teu Deus. Não existe a menor chance de Deus te desamparar. Presta atenção nisso. Essa possibilidade não existe. Você pode se afastar de Deus, mas jamais Deus vai te desamparar. Você é povo dele, você custou o sangue do filho dele. E ele diz assim: como não te darei também juntamente com ele tudo aquilo que você precisa? Romanos capítulo 8, leia o finalzinho lá. Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes a gente espera que Deus dê o que nós queremos e não o que nós precisamos. E aí a gente fica desapontado. Deus nos desamparou. O povo aqui, Deus falou assim, ó, não faz certas coisas. E o povo foi lá e fez. Eles queriam que Deus abençoasse mesmo assim. Não. Deus precisava tirar a mão para que eles entendessem algumas coisas. O texto continua. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai na tua força. Espera aí. O anjo não respondeu. O anjo não ficou discutindo com Gideão ali. Ah, eu concordo com você nisso. Não, ó, você não está vendo, eu tenho esse argumento para você. Não, o anjo não fez nada disso. O anjo chegou e disse assim, ó, vai trabalhar, vai servir, vai fazer a obra para a qual eu te chamei, no ministério que eu te chamei. Ele está dizendo assim, ó, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Deus está dizendo para você hoje, vai trabalhar, vai servir. Emily, para você dobrado, vai servir 2 vezes. Mas vai servir. Às vezes a gente fica esperando Deus falar para a gente uma coisa que Ele já falou. Alguém tem alguma dúvida aqui que Deus te chamou para trabalhar? Alguém tem alguma dúvida aqui que Deus te salvou para que você possa ir testemunhar? Meus irmãos, nós somos bons de falar de mandamentos. E eu tenho isso como princípio da minha vida e da minha palavra. E nunca penso em abrir mão disso, porque não existe meio céu, eu preciso pregar a palavra inteira. Só que às vezes a gente seleciona os mandamentos apenas como se fossem os 10. O ide por todo mundo é mandamento ou não? Para quem que você pregou nesse ano? Para quem você falou de Jesus nesse ano? Isso é mandamento. Você guardou quantos sábados esse ano? Espero que todos e tenha feito bem. Mas a minha pergunta é, o mandamento de pregar o evangelho, para quantos você fez esse ano? Servir ao Senhor não é exclusivamente estar aqui dentro da igreja fazendo coisas. Servir ao Senhor é viver Cristo fora daqui. Vai na tua força. Cumpra a missão que eu estou te dando, mas é interessante que ele está dizendo assim, ó, vai na tua força. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que tem forças diferentes aqui. Tem gente aqui que tem mais responsabilidade numa área, tem gente que tem mais responsabilidades aqui, e aí a ordenação é uma responsabilidade a mais. Então a força aqui é maior. Então esse tem uma responsabilidade dobrada sim. A força dele é maior, mas os outros têm força e precisam ir também. Chega daquela história de que pregar é para o pastor, de que evangelizar é serviço do pastor. Chega dessa ideia. Isso foi uma estratégia maligna.
para fazer com que o teu vizinho não receba o Jesus que você recebeu. Para que o teu parente não receba o Jesus que você recebeu. Chega dessa ideia de terceirizar o mandamento de Jesus. Ide por todo mundo é pregar o evangelho. Aonde você estiver. E aonde você está trabalhando, prega o evangelho. Aonde você estuda, prega o evangelho. Aonde você mora, prega o evangelho. Aonde você faz compra, prega o evangelho. Sirva ao Senhor na tua força. Vai nessa tua força. E livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai meu Senhor, como me livrar? Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ai meu Senhor, eu não tenho carro. Ai meu Senhor, eu não tenho saúde. Ai meu Senhor, eu estou muito velho. Ai meu Senhor, eu estou muito novo. Ai meu Senhor, e vai desculpa. Ai meu Senhor, e lá vem desculpa. Ai meu Senhor, vai servir. Para de inventar desculpa. Vai na tua força. Deus não está pedindo para você ir na minha força. Deus não está ordenando para você ir na força do presbítero. Deus está falando para você, vai na tua força. Mas vai. Ele está dizendo assim, para de ficar parado. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Aqui eu quero dirigir mais uma vez a palavra a Emily. Vai na tua força, mas Deus vai ser contigo. Ele vai te dar palavra, Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar sabedoria. Vai na tua força, mas saiba que você depende de Deus e Ele vai estar com você. Agora eu quero falar com você, igreja. Vai na tua força. Deus vai ser contigo. Começa a falar e você vai ver. Começa a viver isso e você vai ver que as coisas vão acontecer. Porque Deus vai estar contigo. Lembra? Deus não desampara, Deus não abandona. Agora, aquele que está servindo aí é mais forte. E aí ele diz assim, tu ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Para a igreja de Cristo hoje eu digo assim, as portas do inferno não prevalecerão sobre o teu ir. Quando você vai tirar a gente do inferno. Meus irmãos, às vezes a gente faz um batismo e aí a gente é trazido à mente o que o inimigo fez para aquela vida. E a gente fala assim, o inferno estava ali, Mas, através de alguém, Deus foi lá e falou assim, vem para a água, sai do inferno, vem para a água. E depois vai para uma vida agora de novidade de vida. É extraordinário a gente ver aquilo que Deus faz. Se permita ser usado. Se permita ser usado. Não para a tua glória, mas é gostoso você olhar para trás e você dizer, olha, aquela família, ela saiu do inferno e nós vamos passar um céu junto. E Deus me usou nesse processo. E Deus me usou nesse processo. Aí eu volto à pergunta do mandamento. Quantas pessoas você convidou para estar aqui nesse ano? Falta só 3 meses para acabar esse ano. Semana que vem a gente começa a lição nova, né? Quem não adquiriu ainda, pega na tesouraria. Amém? Bom. Só falta 3 meses. E você ainda não falou de Jesus para ninguém nesse ano, você ainda não trouxe. Quantas pessoas você pegou
Eu sei que tem discipulado nessa igreja aqui. Você já se permitiu ser discipulado? Você já se permitiu ser tratado? E a segunda parte é, você está discipulando alguém? Porque é ir por todo mundo discipulando. Fazendo discípulos. Mas qual pessoa nesse ano você pode dizer que a tua fé impactou? Que o teu viver impactou? O teu servir impactou? E eu não vim aqui fazer acusação, eu vim aqui fazer despertamento, meus irmãos. E eu tenho pregado essa mensagem, não exclusivamente aqui, tá? Não pense que é algo exclusivo. Não, eu tenho pregado essa mensagem porque a gente precisa despertar. Tem muita gente ao nosso lado perdendo a oportunidade de ser salvo porque a gente não está servindo na nossa força. Com a ajuda de Deus. E eu queria te dizer, aproveitando esse momento de ordenação ao diaconato, onde, sim, ela vai ser ordenada para uma missão especial, para uma função especial, mas toda a igreja foi chamada para servir a esse Deus especial. Toda a igreja. Cada um na sua área. Mas por evangelismo, são todos. Tem uma pessoa que vai ter o dom, a força dele vai ser maior. Mas para o evangelismo e para o discipulado, não é essa história de pastor que evangeliza. Isso já foi, que é diácono. É diácono, diaconisa que evangeliza, é presbítero. Não. Quem evangeliza é você. Pare de inventar desculpa. Assim, pastor, eu não sei fazer. Assim, que legal, não é que a gente tem gente que ajuda a gente a aprender? Chega para o teu pastor, dá. Esse trabalho pode dar para o teu pastor. Fala assim, pastor, eu quero aprender a discipular. Pode falar com ele. E se ele não te ajudar, depois você fala comigo. Você não vai falar comigo, ele vai ficar feliz da vida, ele vai te ajudar. Entende? Esse trabalho você pode fazer. Você fala assim, eu quero fazer diferença, pastor, me ajuda. E ele vai ter outras pessoas. Ele não vai fazer tudo com todo mundo, tá? Porque também ele é humano, ele tem que ir na força dele. Mas ele vai te ajudar, te mostrar a você fazer diferença e a você servir. Se cada um de nós entendermos essa mensagem e fizermos o nosso trabalho, a gente vai ter que mudar o projeto da construção e fazer ele 2 vezes maior rapidinho. E eu não estou preocupado em ter que fazer isso. Eu estou preocupado em que tem pessoas indo para o inferno e a gente não está pregando a palavra. Isso é que me preocupa. Eu tenho crianças na igreja que pastoreio, que elas têm ali um grupo de evangelismo nas escolas. Elas vão receber oração vários sábados lá. Elas vão falar assim, pastor, nós queremos que Deus nos use nas nossas escolas para a gente evangelizar. E aí ela tem que apresentar um trabalho, eu vou contar isso como um testemunho, e ela faz um trabalho na feira de ciências, e aí as pessoas vão lá, ela dá um cartãozinho de agradecimento em nome de Jesus com uma balinha junto. Ela saiu da caixinha. Ela usou a estratégia que funciona. Eu estou citando um exemplo para dizer assim, olha, nós podemos fazer melhor do que a gente tem feito. Eu queria te convidar, vamos servir. Vamos servir. Amém, igreja? Amém de verdade, igreja? Porque amém é assim seja. Amém é eu quero fazer isso mesmo. Amém, igreja? Então vai e faz na tua força e Deus vai te ajudar. E Ele vai estar contigo. Conta com o anjo do Senhor, que vai ser usado por Deus para trazer a palavra e direcionar. Conta com os outros ordenados e consagrados que vão ser instrumentos de Deus para te ajudar e para fazer. Conta com os outros irmãos para orar, para interceder. Mas vai e faz. E agora, conta também com a diaconisa Emily. Ela vai te ajudar também nessa área. Amém? Que Deus possa abençoar a igreja. Amo vocês. Que a gente possa caminhar junto. Lembrando que fomos chamados para servir.
o lugar de senhor e dono dessa igreja já está ocupado. Só tem lugar para servo. Amém? E Deus te use.